Pessoal, está gravando de novo a segunda parte da nossa aula aí, da nossa live. E, bom, depois de todo aquele conceito que a gente aprendeu sobre motores, queria que vocês pegarem a parte de placas de identificação. Inclusive, é uma coisa que vocês podem até mais para frente aí estarem pesquisando melhor a fundo, melhor sobre cada item. Então, para que servem as placas de identificação? Os motores elétricos possuem uma placa identificadora que contém informações que determinam as características normais. Espera aí que tem um guindaste aqui, velho. Um guindaste fazendo manobra aqui no meu rua. Meu Deus. Vocês querem ver? Não, deixa eu falar. Ele já tá entrando. Voltando. Eles têm essa placa identificadora que contém informações que determinam as características normais de desempenho dos motores. Colocada pelo fabricante, que deve ser fixada em um local bem visível. Para instalar adequadamente o motor, é necessário que o responsável pelo trabalho saiba interpretar os dados da placa. Os dados mais comuns são. Aqui está a lista dos dados mais comuns. Então aqui, ó, o nome e dados do fabricante e o tipo do motor. Esse é um dado muito importante, para você saber qual tipo de motor que você está usando. O modelo do motor, a potência dada em CV, HP ou kW, o número de fases, por exemplo, aqui, o trifásico ou 3FAs, né, que significa fases. As tensões nominais, que a gente consegue fazer o fechamento e alimentar o motor. A frequência nominal em Hertz, a categoria de utilização dele, que é o CAT. As correntes nominais dadas em ampere. A velocidade nominal em RPM. Fator de serviço, que eu também vou explicar para vocês o que é esse fator de serviço. A classe de isolamento, que é dada aqui por ISOL ou INS. O regime de serviço, dado aí pela sigla REG. O grau de proteção, que seria a proteção IP. As ligações aqui, ó. A placa de identificação do motor contém um diagrama de ligações possíveis, a fim de permitir a ligação correta do motor, entre outros. Então, pessoal, isso aqui são informações que vocês têm que ver no motor e nada disso pode ser estranho para vocês. Vocês têm que serem familiares com essas informações. Principalmente no quesito aqui, ó, potência, tensões nominais e o potência, tensão nominal, a corrente nominal também é importante. O grau de proteção em P também é importante. Agora, a gente pode ver o que é cada um daqueles. Por exemplo, a temperatura e classe de isolamento. Seria esse aqui, ó. Seria a classe. Aqui, ó. Classe de isolamento. É o ISOL ou INS. A classe de isolamento representa o limite da temperatura suportável pelo material isolante empregado na construção do motor. As classes normatizadas são, então, para a classe A, o isolamento dele suporta até 105 graus, a classe E até 120 graus, a classe B até 130, a classe F até 155 e a classe H até 180. Então, assim, às vezes você fala, pô, mas como é que eu vou lembrar? Às vezes isso aqui o catálogo do fabricante tem, mas é interessante às vezes a gente fazer uma colinha lá para a gente ficar atento a essas classificações. Não é um fator tão preocupante assim, porque aqui no Brasil nós não trabalhamos com climas tão quentes assim. E outra, a gente está sempre monitorando para ver se o motor, se ele está ali trabalhando numa condição morna, né? Porque quando o motor ele começa a esquentar demais, alguma coisa de errado tem. Professor,
Oi, Como que eu vou classificar esses negócios, essas temperaturas no motor? como que o quê? Não entendi. Tipo assim, essas são as classes, certo? Das temperaturas, né? Certo. Aí, na hora que eu for, tipo, classificar o motor pra. Eu não entendi esse negócio de classificar, não. Vamos lá. O motor, ele é feito por um material que ele é sensível à temperatura. Então, a temperatura, ela influencia demais o motor por uma série de coisas. A dilatação dos materiais e também, por exemplo, o verniz. O verniz que isola lá o fiozinho lá do enrolamento. Ele suporta ali uma temperatura. Se ultrapassar aquela temperatura, ele vai amolecer, ele vai derreter e vai fazer com que a bobina, que tem aquelas espiras aqui que são todas isoladas entre si, elas vão fechar um curto entre elas e vai danificar o motor. Então é importante você saber a classe, porque se o motor ele for trabalhar em ambientes quentes, onde a temperatura é elevada, é interessante você ficar atento com a classe de isolação aqui, ó. Por exemplo, ele vai trabalhar próximo de um local que chega a 120 graus. Então, o motor de classe A, ele já não suporta trabalhar nesse local. Você tem que usar pelo menos aí o classe E. O ideal é usar o classe B, que ele suporta aqui 130 graus. Porque o material isolante deles, o material que é fabricado, ele vai resistir a essa temperatura. Então, é um dado lá para você ficar atento à temperatura que ele vai ser exposto ao trabalho, porque senão ele pode ser danificado. Ah, entendi. Mas e na hora que eu for classificar eles, vem alguma coisa escrita no motor ou a gente tem que saber? Tipo, como que a gente classifica? Vocês têm que saber a temperatura que ele vai ser exposto. Ah, tá, entendi agora. Entendeu? Próximo aqui, ó. Proteção térmica. Os motores devem ser protegidos contra sobrecargas por dispositivos de detecção de sobrecorrente. No caso de motores acionados por conversores de frequência, essa proteção de sobrecarga já está inclusa nos parâmetros de configuração do conversor. Como proteção adicional de sobrecarga, utilizam-se dispositivos de detecção de temperatura para verificar elevações na temperatura do motor. Alguns dispositivos bastante utilizados são termorresistência, termistores e termostatos. Pessoal, esse é o seguinte, proteção térmica. Essa proteção térmica não é uma proteção externa como esse outro aqui. Ó. Não confundam a classe de isolamento com a proteção térmica. Essa proteção térmica ela é dada por um componente que a gente vai aprender mais para frente, que ele monitora a corrente elétrica que está circulando no motor. Então, se essa corrente ela começa a elevar o valor dela acima do suportado pelo motor, o motor, assim como qualquer outro equipamento, ele vai começar a aquecer. Tudo aquilo que você faz circular uma corrente elétrica acima do que ele suporta, ele vai começar a aquecer. Então, olha só, essa classe de temperatura aqui, ó, é uma classe de temperatura, digamos assim, de influência externa. Essa outra aqui, ó, que a gente está vendo agora, é a de influência interna, é a temperatura que eleva pela circulação da corrente elétrica no motor. É isso que a gente tem que ficar atento. Quando o motor está circulando a corrente nominal de projeto dele, ele não esquenta muito. Agora, quando você ultrapassa essa faixa, ele começa a chegar a temperaturas bem elevadas e chega a danificar o motor. A temperatura vai fazer ele esquentar, aí a classe de isolamento aqui, ó, já não vai suportar, porque vai ultrapassar o valor que ele foi projetado e ele vai danificar. Não pela temperatura externa, mas pela temperatura de corrente elétrica que passa por ele. Aí você fala, beleza, e como a gente vai controlar esse tipo de situação? Ó, a gente controla esse tipo de situação monitorando a corrente. Então, olha só, existem componentes elétricos aí, componentes de comando, que se o motor ultrapassar o valor de corrente de comando dele, nominal,
esse componente ele desarma e ele ele efetua o desligamento forçado no motor. Porque geralmente quando o motor aumenta o nível de corrente que deveria ser o nominal e ele acaba aumentando, é porque alguma coisa de errado tem. Ou o motor ele está sendo forçado demais mecanicamente, ou algum problema na parte elétrica está acontecendo para ele poder elevar esse valor de corrente elétrica. Não pode elevar esse valor de corrente elétrica. Aí, aqui ele pede aqui, ó, que nós usemos aqui sensores adicionais, como termoresistências, termistores e termostatos. Então, ó, uma coisa é esse componente que faz desarme automático, outra coisa é o sensor adicional. O sensor adicional vai ser para você ter uma leitura mais refinada de quantos graus está a carcaça do motor. Mas quem vai fazer a proteção mesmo do motor, na verdade, é o dispositivo aqui contra a sobrecarga. É esse que vai limitar, é esse que vai monitorar. Toda vez que o motor elevar o seu nível de corrente, ele vai efetuar um desligamento forçado do motor para que nós, os técnicos, né, os eletricistas, a gente possa ver o que está acontecendo. Se é um problema de travamento do motor ou se é alguma coisa relacionada à ligação elétrica lá, porque às vezes um erro de ligação elétrica pode gerar um superaquecimento também. Beleza, gente? Dúvidas? Entendi. Pessoal, eu acho assim que essa live que a gente fez até agora já está num tempo interessante. Eu não vou estender mais esse assunto. Eu vou deixar depois essas informações que foram mencionadas aqui para vocês terem acesso de novo. Eu vou pedir para que vocês pesquisem mais sobre aquelas identificações que eu passei no começo. Eu vou fornecer depois para vocês aquela lista de itens que vocês devem pesquisar. Então, vocês comecem a pesquisar, porque nas próximas lives aí que a gente for fazer, os próximos materiais, eu vou estar mandando relacionado a isso. Para vocês olharem a placa do motor e saberem discernir o que é cada unidade de medida que ali consta. Vamos combinar assim? Então, vou estar parando por aqui a nossa live. Bem. Eu vou fornecer o link para vocês do primeiro vídeo e o link desse segundo vídeo, para que quem não conseguiu participar possa acompanhar depois como é que foi o andar da carruagem. E para a primeira live aí que a gente fez, eu achei que foi muito bom. Vocês aí foram excelentes. E espero aí das próximas aí melhorar muito. Tanto da minha parte aí, como da de vocês também. A gente fazer uma interação aí bem legal. Tá bom? Beleza. Tá Professor, bom. Diga. fiquei com uma dúvida aqui. O relé térmico, ele serve só para desarmar se tiver alguma ligação elétrica errada ou é contra a sobrecarga também? Contra a sobrecarga também. Se o motor estiver entrando em condições de travamento, o rolamento, ou se alguma coisa aconteceu com a carga lá, alguma coisa travou o sistema lá, mecanicamente falando, o relé térmico ele também percebe isso. E ele desarma, ele faz o desligamento forçado no motor. Entendi. Isso a gente chama que é sobrecarga de longa duração. Aquela sobrecarga que mesmo que não trave 100% o motor, mas ele vai forçar o motor além do esperado a longo prazo. Então isso o relé térmico ele vai identificar e vai efetuar o desligamento. Entendi, professor, entendi. Beleza, Professor, Oi. Pera. Ó, voltando àquele negócio lá das classes. Como que eu vou conseguir identificar a temperatura máxima que o motor pode ter? Você vai olhar lá a classe que vai constar na placa e você vai ter que lembrar desses valores aqui, ó. A classe A suporta 105, a classe E 120, a classe B 130 e até a classe H aqui, ó, 180. Ah, tá. Ele vai vir escrito na placa, então. Isso, vem escrito a classe, mas não vem escrito a temperatura. Mas vem a letra da classe. Ah, tá. Agora entendi. Aí a temperatura a gente precisa acessar a nossa colinha lá e ver quantos graus que equivale àquela classe.
Tranquilo? Entendi. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Não, Nenhuma. Podemos encerrar, então? podemos. Podemos. Tá bom, pessoal. Eu vou encerrar aqui, tá? Tá bom. Forte abraço para vocês aí. A gente vai se falando no WhatsApp lá. Falou, Tá. professor. Falou. Tchau.